Sem dúvida. E a grande alegria mesmo é de observar a penetração desse programa e a qualidade do trabalho que está fazendo, Márcio. Então eu já deixo aquele parabéns, né? Porque realmente é uma manifestação de uma qualidade de programação que contrasta muito com a programação da TV aberta. Isso é muito bom, né? E a grande paixão da ficção científica na minha vida como profissional, porque eu sou licenciado em ciências, sou bacharel em química, sou engenheiro químico e eu fiz um mestrado na área de engenharia de produção. Então, o tema do meu mestrado, por exemplo, se alguém me falasse desse tema há 20 anos atrás, eu ia dizer que era um tema de ficção científica, né? A minha dissertação de mestrado, o título é cavalar, Projetando Ambientes de Aprendizagem Hipermídia com o uso da inteligência artificial. Então, realmente, é pura ficção científica há 20 anos atrás. Então, hoje sai da página dos livros essa ideia, por exemplo, de um computador de bolso, né? Certo. Então, eu estou fazendo programação, nós estamos com um projeto para esse ano, e programar para computador de bolso. Então, há 20 anos atrás, ou talvez até menos, a ideia de você colocar no bolso um computador e com todas as funções de um computador, realmente era algo que se imaginava apenas um livro. Você pegava um livro desse e dizia, não, estou imaginando, né? Então, na verdade, hoje essa é uma realidade. Então, a ciência e a tecnologia estão avançando tanto que o escritor de ficção científica tem que trabalhar muito agora, né? Tem que fazer um exercício muito grande. Pensar em outras coisas. Exatamente, de imaginação. O futuro já chegou. Novamente, a vida imita a arte, ou é o contrário, né? A arte imita a vida. Então, nós ficamos com essa questão mais importante. E a ideia de você colocar, por exemplo, num programa de computador, né? Que vai auxiliar o professor. E esse programa aprende também, utiliza agentes inteligentes, ele é capaz de se adaptar ao usuário, né? Então, isso também é uma imagem da ficção científica. Então, estamos fazendo isso. Essa é uma realidade. De pegar um software inteligente que vai desenvolver programas assistidos por computador. Então, esse tutor inteligente vai mediar com o aluno e com o professor, né, uma aplicação, por exemplo, de química, de física, de matemática, enfim, das diversas áreas da ciência. Isso também era da ficção científica. E hoje é uma realidade. Então, veja quanta coisa rica nós podemos tirar dessa literatura, né? E o André Carneiro, que está aqui do meu lado, é uma das pessoas que traz essa visão realmente de recordar o futuro. Por quê? Porque a pessoa está muito adiante do seu tempo quando faz isso, né? E a literatura ficção científica tem essa habilidade, né, de se adiantar o tempo. Excelente. André, para nós colocarmos mais algumas coisas, olha, tem muito a explorar. Vocês terão que voltar aqui mesmo, esse sexteto, e talvez outros colegas, porque há muito a explorar. Então, temos mais algumas situações. Você me dizia, e isso me chamou a atenção, André, que é mais fácil publicar ficção nos Estados Unidos, por exemplo, do que no Brasil. Por quê? Olha, infelizmente, é mais uma colocação particular. Para mim foi mais fácil. Não é verdade que para os outros seja mais fácil. Ah, sim. Eu, quando trabalhava como diretor de propaganda da Cacique, isso faz muito tempo, 1980 e não sei quanto, apareceu um americano da Universidade do Arizona, e ele falou que a tese de doutorado dele, do PhD dele, seria ficção científica no Brasil. Eu fiquei espantado, porque tinha só a Raquel de Queiroz, a Dinah, eu tinha meia dúzia. É uma faceta curiosa de Raquel, ela ter escrito ficção científica. Isso, para mim, que sou apaixonado pela literatura, já daria um bloco inteiro de programa. Não podemos, mas é curioso. Sim, é curioso. Raquel... As pessoas não sabem. Exatamente. E eu, de algum modo, falei para ele, olha, são poucas pessoas, dei os endereços, e ele fez. E ele doutorou-se com ficção científica no Brasil. Veja você, a primeira tese acadêmica sobre a literatura de ficção científica no Brasil, a primeira tese acadêmica na América do Sul. Depois disso, teve que passar mais 25 anos para que alguém aqui no Brasil se interessasse em fazer uma tese acadêmica sobre o assunto, né? Depois disso, eu tive a oportunidade de ter um agente literário que era um professor de universidade que conhecia muito bem o português e era tradutor também. Porque os escritores brasileiros às vezes não sabem. Ou melhor, os escritores sabem, mas enfim, o leitor comum não sabe. Nos Estados Unidos, só um agente literário lida com a editora. Certo. Eles não lidam diretamente com o autor de jeito nenhum. Na Europa ainda é possível, mas nos Estados Unidos não. Para quantos países suas obras já foram traduzidas? 12 André? países. 12 países. É. Parabéns, André.
Honra-nos muito a sua participação e, é claro, esse desenvolvimento. Não pode esquecer que na Alemanha, o von Vogt, um dos papas da literatura da ficção científica, citou André Carneiro, né, o conto dele, Escuridão, dizendo que é um exemplo de melhor literatura, comparando e dizendo essa degustação como Kafka e o Alberto Camus. Né? Então, realmente na Alemanha. A Escuridão. O conto Escuridão. Então, você tem uma ideia de um conto dele, né? É simplesmente... 12 países, então, André. Aliás, essa opinião dele saiu em 4 livros na Alemanha, saiu no Canadá, saiu no Japão, saiu na França. Quer dizer, ele falou isso em várias línguas. O von Vogt. Né? Impressionante, né? Professor Carlos, por gentileza, um pouco mais sobre literatura para os colegas, professores que estão conosco, o que eles podem pesquisar. Você trouxe vastíssimo material hoje. Nós temos, por exemplo, a Física de Jornada das Estrelas, que aborda o que é possível e o que não é possível dentro da série, né? Desde da série Jornada nas Estrelas. Tudo baseado na disciplina de física. Isso, olha, na tela para nós, Star Trek. Esse é um livro Paixão que ainda pode ser encontrado, exatamente. Uma dificuldade que os professores têm é encontrar um referencial teórico para fazer esse tipo de pesquisa, né? E esse daqui é um livro que eu recomendo. Outro também é esse aqui, a Ficção Científica nos Quadrinhos, né? Também é um livro bastante procurado. Tem mais 2 que estão aqui na minha mão. Ficção Científica. Ficção Científica nos Quadrinhos, Marco Aurélio Luchetti. Exato. E Ficção Científica de Gilberto Schroeder, pela Francisco Alves. Também é um livro que você encontra... se a pessoa não conseguir encontrar nas livrarias, pode encontrar nos sebos. Não é difícil. Eu já encontrei várias vezes esse livro aqui. E o outro, que eu recomendo também, é a Introdução a uma História da Ficção Científica, do Léo Godoy Otero, que são livros que eu utilizei como referencial teórico. E também tem uma introdução à sci fiction do André Carneiro, que é mais raro de encontrar, apenas em sebo hoje, né? Mas ele foi reeditado em formato de capa dura, desse jeito, por um rapaz que gosta de ficção científica de São Paulo, o Causo. Né? Agora, esse daí eu não teria como, eu não sei como indicar, né? Porque eu acho que não está sendo mais produzido. Mas se as pessoas procurarem nas bibliotecas, eu imagino que eles consigam esse material. Não é difícil, né? Ótimo. E o que eu acho importante também mencionar é que o importante, até o Alberto colocou isso no bloco anterior, trabalhar com a imaginação é muito importante, né? É isso que a gente está tentando mostrar. Não importa se é ficção científica ou se é um outro assunto, que o professor procure trabalhar a imaginação. Isso é importante. Eu dei uma vez uma palestra sobre esse tema que eu trabalho, e no final da palestra um pai de um engenheiro me procurou dizendo que se o filho dele tivesse tido essa noção de que a ficção científica poderia auxiliar ele no uso da imaginação, ele teria conseguido ser um profissional melhor. No sentido de que ele, por exemplo, trabalha com um programa chamado AutoCAD, que faz peças produz peças, né, no caso na área dele lá, e ele estava com dificuldade para criar peças, porque a imaginação dele estava com dificuldade. Então, o pai dele falou, eu vou recomendar para ele, inclusive, a leitura de ficção científica para ver se estimula um pouco, né? Verdade. Então, o ideal é que os adultos percebam, os professores principalmente, que não é só a criança que tem que trabalhar com a imaginação, a gente tem que continuar trabalhando com a imaginação o resto da vida. Einstein já dizia, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Nós temos que encerrar o programa de hoje com a única tristeza de que foi rápido demais, mas que bom você estar conosco, parabéns mesmo, esperamos que o aluno da Escola Pública Paranaense, o aluno da Escola Pública Brasileira esteja no próximo ano também sorrindo assim. Mustafa, 10 segundos, amigo. Bom, eu queria colocar de novo no ar o livro e agradecer, né, ao nosso confrade, o Clair, que não está aqui presente, né, sobre essa capa maravilhosa que ele fez, a capa fantástica, né? E dizer que nós temos o sonho aqui, desse 2006, de fazer a nossa própria editora. Então, estamos procurando parcerias. Nós temos veja, a parte da capa, a montagem do livro que o Clair fez com muito carinho. Então, nós temos todo, digamos assim, o jogo, né? Basta colocar a máquina a funcionar. Vale a pena. Beleza? Amigos, por favor, eu quero que os colegas venham para cá, dizendo a vocês uma excelente semana. Próximo Eureka, trabalhando juridicamente. Aqui, advogados, juízes, na próxima semana, falando sobre a profissão da advocacia, o direito. E os confrades dessa bela confraria, André Carneiro, escritor, Mustafa, Carlos Machado, Silvio, Bertoldo, Elton, estiveram aqui conosco. Grande abraço a vocês. Semana que vem o Eureka retorna às suas atividades. 2001, uma odisseia no espaço, é a trilha sonora que encerra. 2006, uma odisseia na educação conosco.